Agora tá gravando. Oi, o meu nome é Yasmin Souza. Eu não vou falar minha idade, eu falo a minha idade. Oi, meu nome é Yasmin, eu sou de Manaus, Amazonas, e hoje eu faço mestrado em Direito aqui na Califórnia, em Los Angeles, na Loyola Law School. E eu vim aqui nesse vídeo para falar um pouco sobre esse processo de aplicação para uma universidade americana, falando sobre o mestrado em Direito, que é o LLM. Bom, o LLM é um mestrado voltado para os estudantes internacionais, no caso, para os advogados internacionais ou bacharéis em Direito que se formaram em outros países, não nos Estados Unidos. E quando eu tive interesse em fazer o mestrado aqui nos Estados Unidos, eu procurei muito na internet e eu não encontrava muitas informações concretas. Então, é com esse intuito que eu tô fazendo esses vídeos, no caso, esse vídeo e talvez outros se tiver interesse, para poder explicar um pouco, porque algumas informações que tem na internet são um pouco confusas, algumas são um pouco contraditórias, e muita gente que deseja fazer um mestrado não consegue trilhar um caminho, tipo, por onde eu começo. E é por isso que eu vim aqui. Eu quero ajudar essas pessoas que, por acaso, queiram fazer e ainda não conseguiram fazer porque não sabem por onde começar, não sabem onde olhar, não sabem o que procurar. E eu vou dar, como eu passei por todo esse processo e eu já estou fazendo as aulas, já estou fazendo o mestrado, eu posso dar essas informações e ajudar quem estiver precisando de ajuda e talvez não tenha para quem recorrer. Então, o LLM ele é um mestrado em Direito que ele vai te dar a oportunidade de fazer matérias de todas as áreas que você quiser, basicamente, que a faculdade te oferecer, claro. Então, ele é um mestrado que você pode mergulhar tanto na sua área de preferência, caso você já tenha uma área que você queira se especializar, você pode fazer isso, ou então, se você não tiver, você pode descobrir, porque você pode fazer matéria de todas as áreas que a faculdade te oferecer. Então, ela atende, tipo, o objetivo de quase todo mundo, tanto quem sabe o que quer e tanto quem ainda não sabe muito a área que seguir especificamente. Como funciona o processo de uma universidade americana? Como você aplica, que a gente fala aplica porque aí você preenche um application. Então, a gente geralmente usa aplicar. Porque aqui nos Estados Unidos, eles têm um processo que eles chamam de processo holístico para poder escolher quem vai entrar na faculdade. Isso tanto para undergrad, que é quando você faz essa graduação, quanto para mestrado, pós-graduação, doutorado, outros programas de todas as áreas. O processo holístico, ele consiste numa avaliação de todo o candidato, no caso do aluno. Então, ele vai analisar o seu application. O application é basicamente todas as suas informações, ele é composto por várias coisas. Você vai preencher informações pessoais, você vai anexar cartas de recomendação. O número de cartas de recomendação depende muito de cada faculdade, algumas pedem uma, outras duas, outras três, outras até mais. Também você vai anexar, colocar no seu application uma carta que você vai escrever, que eles chamam de personal statement. Você vai escrever essa carta dizendo... Depende, na verdade. Cada universidade vai te dar... Algumas dão um tema, outras deixam mais livres. Depende da sua universidade que você tá querendo entrar. Mas no seu personal statement é uma carta um pouco pessoal, um pouco, na verdade, bastante pessoal, que você vai basicamente contar por que você quer aquela universidade, quais os critérios que eu optei para definir as universidades que eu mandei os applications. Porque, bom, os Estados Unidos têm milhares de universidades, eu não sei quantas, mas tem muitas universidades. Claro que tem aquelas universidades que a gente mais conhece, Harvard, todas da Ivy League também, que são as melhores universidades, às vezes até do mundo, dependendo do curso. Então a gente tem as que a gente mais conhece, mas os Estados Unidos também tem ótimas universidades que não são tão conhecidas para nós, talvez para eles aqui sejam. Enfim, e cada área conversa com uma universidade diferente. As faculdades, claro que Harvard é muito boa, mas ela é melhor em alguns aspectos, digamos assim. Então, outras universidades também acontece. Às vezes a universidade é muito boa em uma área científica e não tão boa num direito, e outras muito boas no direito, talvez não tão boas numa área de medicina, por exemplo. Então, tem muito essa diferença. Então, sobre os critérios que eu utilizei para quais universidades eu decidi enviar meu application, eu sempre quis vir para Califórnia. Então, a Califórnia eu já fechei dentro da Califórnia. Eu só apliquei para universidades da Califórnia porque é no estado que eu queria morar. É um estado que na verdade, Califórnia e Nova York são os estados mais avançados no direito nos Estados Unidos. Eles são os que mais têm legislação, digamos assim, e eles são também os mais, obviamente, os mais competitivos em relação à área do direito. Então, e entre Califórnia e Nova York, eu prefiro a Califórnia, pelo estilo da Califórnia mesmo. Então, eu sempre quis Califórnia e eu apenas escolhi
Não é só as melhores universidades da Califórnia, porque eu acho que a nossa lista, a sua lista, ela tem que ser balanceada. Ela não pode ter só as melhores das melhores universidades, porque você tem que ter seu plano B, seu plano C, seu plano D. Então, eu não escolhi só as melhores universidades da Califórnia, mas eu escolhi as universidades que mais tinham a ver comigo, porque aqui nos Estados Unidos é muito assim. Eu entendo que no Brasil, as universidades, acho que por não serem tão antigas também, elas não têm muito uma tradição, algumas podem até ter, não sei. Mas aqui nos Estados Unidos, tem universidades que são de muito, muito tempo atrás. Foram construídas em 1700, 1800. Então, são universidades muito antigas e que têm uma tradição muito forte, que já tem um estilo muito próprio. Então, cabe a você olhar tudo isso, pesquisar sobre a universidade, saber se ela tem a ver com você, se ela não tem. Porque, às vezes, tem universidade que não tem nada a ver com você. Então, não faz sentido nenhum você escolher estudar numa universidade muito boa, mas ela não tem a ver com o que você acredita, não tem a ver com absolutamente nada de você. Então, eu fiz uma pesquisa sobre as universidades da Califórnia e, obviamente, voltando muito pro direito, porque, como eu falei, tem essa diferença de cada curso. Então, eu fui muito atrás de quais eram melhores em direito, quais eram melhores numa preparação pro bar. Pra quem não sabe, o bar, ele é a OAB dos Estados Unidos, é a prova que o bacharel aqui tem que fazer pra poder ser advogado. Tem que passar, no caso, não só fazer, pra poder ser advogado nos Estados Unidos. No caso, não nos Estados Unidos, dentro do estado dele. Que aqui cada estado tem sua prova diferente. Quando você passa na Califórnia, você só advoga na Califórnia e assim por diante. É muito bom fazer pesquisa sobre cada universidade, porque os sites das universidades são muito completos. Eles têm a história, eles têm todas as informações que você precisa de uma universidade, tem no site deles. E quando não, você envia um e-mail e eles sempre estão dispostos a te ajudar, a te responder, tirar dúvidas. Então, eu acho que esse é o primeiro passo quando você vai pensar em escolher uma universidade, é você pesquisar sobre ela, saber, se puder falar com alunos, conversar por e-mail, com ex-alunos ou alunos atuais da faculdade para saber como é que é. Quem vive lá dentro, eu acho isso muito importante, faz muita diferença. Então, como eu falei, o LLM é um mestrado muito aberto, você tem a grade inteira curricular da faculdade para poder escolher suas matérias. Claro que você não vai poder fazer todas, mas você tem muitas opções de todas as áreas possíveis que a faculdade te oferece, então ele é um mestrado muito aberto. Porém, algumas universidades, não são todas, te oferecem que você possa fazer uma concentração, que eles chamam, que é uma especialização. A minha universidade oferece, mas nem todas oferecem. Tiveram várias faculdades que eu apliquei que não tinham especialização, você só escolhia suas matérias e você no final ia ter, obviamente, um mestrado, mas sem especialização nenhuma. Mas algumas faculdades sim oferecem e você não é obrigado a ter também. No caso de Loyola, alguns colegas de classe meus, eles não vão fazer, eles apenas vão fazer a preparação pro bar ou outras matérias que eles têm afinidade, mas você não é obrigado a fazer uma especialização, só se você quiser. Então, outra pergunta foi se você consegue fazer todo esse processo de application sozinho, sem alguma ajuda profissional. Hoje em dia, existem várias empresas que te auxiliam com isso, acredito que até a Fundação Estudar, que é uma fundação muito famosa no Brasil, tem um auxílio que você pode contratar, acredito eu, não tenho certeza, para poder te ajudar nesse processo, porque apesar de parecer um processo simples, quando você começa a fazer não é tão simples assim e você fica cheio de dúvidas. No meu caso, eu decidi contratar uma consultoria em educação que tem na minha cidade, o nome é Apply Prep, e eu não me arrependo, eu acho que fez totalmente diferença. Olhando pra trás, eu acho que eu não conseguiria fazer sozinha, mas isso depende muito de pessoa pra pessoa. Eu acredito que não é impossível, nada é impossível. Você consegue sim fazer o processo sozinho, mas você vai ter muitas dúvidas e eu acho que a internet ainda não sacia todas essas dúvidas. Então, acho que é importante ter um profissional do lado, sim, porque é uma pessoa que você pode recorrer a qualquer momento e você tem como confiar nela, se for um profissional bom, obviamente. Mas, se você, por qualquer motivo, não pode ter um profissional, eu acho que isso não pode ser algo que te impede de aplicar. Pelo menos é a minha opinião. Eu acho que se você tá deixando de aplicar para uma universidade americana para fazer um mestrado em direito, que é basicamente o que eu tô falando aqui, só porque você não tem como contratar alguém, eu acho que não é esse o caminho. Você tem que, do mesmo jeito, peça ajuda de quem já passou por isso, ou entre em contato mesmo com a faculdade. As faculdades super são dispostas a ajudar por e-mail, ou até liga mesmo.
Então, assim, eu acho que isso não pode ser jamais um impedimento pra você correr atrás disso. E por último, eu acho que a pergunta que todo mundo pensa quando a gente fala em estudar nos Estados Unidos, não só mestrado, mas pra graduação, até high school nos Estados Unidos, todo mundo pergunta quanto custa, se é muito caro, se não é muito caro, bolsa, como você consegue bolsa. Bom, é muito caro sim. Né? Sendo muito sincera, gente. É absurdo caro. Não sei o que eu estou fazendo aqui. Mentira. E acredito que seja de conhecimento mundial que sim, é muito caro estudar nos Estados Unidos. Acredito que até para high school, se você não vai fazer um high school numa escola pública, obviamente não paga. Mas para as universidades acho que é conhecido até entre os americanos. Até para os americanos é muito caro estudar nos Estados Unidos. Eles não têm faculdade de graça, como a gente tem no Brasil. Então até para eles é muito caro. Sim, mas sobre valores, cada universidade tem no seu site todos os valores. Então, se você quiser pesquisar, não só a minha universidade, mas qualquer outra universidade, Stanford, Yale, Harvard, você pode entrar no site e eles têm a parte de pagamentos. Eu esqueci a palavra que eles usam. E eles têm lá, sim, todos os valores, tanto de undergrad, tanto mestrado, qualquer programa que você tiver interesse de saber o valor, eles têm a tabela, eles atualizam todo ano, no caso todo semestre, né, porque aqui você paga por semestre, então você pode entrar lá e ver a tabela dos valores. Então é isso, como eu disse, eu não vejo muita informação na internet que seja muito precisa sobre o mestrado em Direito nos Estados Unidos, então eu tô tentando respondê-las, eu tô tentando passar a minha experiência para pessoas que estejam querendo, que estejam tentando até já dentro do processo de application e não saibam muitas vezes para onde ir. Então, se você tiver mais alguma dúvida, se eu não respondi alguma coisa que você tá querendo saber ou não entendeu alguma coisa, pode comentar que eu posso fazer outros vídeos respondendo. E tchau!